Estamos hoje aqui no Tendência Entrevista, prazerosamente de volta e com hoje um entrevistado que tenho certeza, senhoras e senhores, não precisam que eu o apresente. Trata-se do vereador Clairton Cecim, líder da oposição na Câmara de Vereadores, acertei? Né? Ele e o seu time de trabalhadores lá do Legislativo, claro, fazem lá sua parte. E o vereador Clairton hoje atendeu aqui o nosso chamado para falar de um assunto, adivinha? Quiosques, os velhos quiosques, né, vereador? Já deu de tudo. Esses quiosques já produziram muitas coisas em Tramandaí, né? Agora é uma fumaceira. E o senhor vai nos contar isso. Boa tarde, estamos gravando no finalzinho de tarde. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Também gostaria de fazer um agradecimento à Lena, ao convite que me fez para estar aqui hoje. Eu peço desculpas que já no final da tarde, hoje, passamos o dia inteiro em tratativas, a voz já tá quase no final também. Mas, enfim, quero agradecer ao convite teu, Cláudio, da Lena, e a Tendência Entrevistas, de poder estar aqui hoje e poder me dirigir a todos os internautas que nesse momento nos assistem para poder esclarecer os fatos. Eu acredito que a nossa cidade ela tem vários acontecimentos, várias questões em andamento. Uma das mais latentes nesse momento, que causa maior discussão em qualquer roda, a não ser questão política, que nós estamos há 20 dias da eleição, é a questão dos quiosques. Hoje nós falamos que envolve em torno de 200 famílias os quiosques em Tramandaí, mas como nós havíamos conversado anteriormente, essas questões dos quiosques, no meu entendimento, ele deva ser dividido em 5 etapas, pela performance de cada atividade do que quando se fala ponto público. Porque se denominou e se colocou o nome da operação quiosque. Mas nós temos banquinha 2x2, nós temos bancas na Avenida da Igreja, que são mais provavelmente lancherias do que um próprio quiosque. Temos os quiosques da Beira-Mar, da faixa de areia, temos o quiosque do Calçadão e temos os quiosques da Nova Tramandaí, que já vem a ser outro padrão, que é em cima de uma praça. Então, quando fala do processo da licitação para a regulamentação das pessoas que lá exploram, se denominou, então, o famigerado Projeto 39, que tratava-se dos quiosques. E isso nós iniciamos em novembro do ano passado, quando foi solicitado a primeira audiência pública para nós tratarmos sobre esse assunto. Vereador, vamos entrar na parte legal já e antes disso eu lhe faço uma pergunta em nome dos nossos espectadores e até uma curiosidade minha. Foram muitos anos deles aí na Beira-Mar. A atual administração noticia, propaga e divulga que existiu um TAC, um termo de ajustamento com o Ministério Público. E que este Ministério Público determinou um prazo para que medidas fossem tomadas a respeito das instalações dos quiosques à beira-mar, da concessão dos quiosques e, por fim, não é, então a revitalização da beira-mar de Tramandaí, que o senhor vai concordar comigo, aquela beira-mar é realmente assombrosa, para se dizer pouco. E aí? Esse TAC não tem que ser cumprido de fato? Como é que se faz agora, vereador? Qual é a sua ideia para que a gente chegue aí a um ponto satisfatório nessa questão? Bom, Cláudio, como eu gostaria de deixar algumas questões bem esclarecidas. Não é o vereador Clairton, eu, vereador Clairton, quando da audiência pública que aconteceu uma no dia 8... O senhor como representante, né, do povo, dos seus colegas de Câmara. Sim. Mas quando da primeira e a segunda audiência pública que ocorreu entre dia 8 a primeira e dia 23 de novembro de 2017, eu assumi um compromisso para com os quiosqueiros que lá estavam, que estaria defendendo a condição das pessoas e o direito do município de Tramandaí. Que nós vamos depois entrar logo ali na frente na questão de um projeto meu que beneficia, que eu quero sim limitar a licitação apenas para moradores de Tramandaí. Deixei bem claro isso, fui buscar recursos, fui buscar resultados e consegui, graças a Deus, documentos do Tribunal de Contas que ampara. Mas eu quero, antes de... Tem uma lei federal que diz que não pode. Não tem? Não tem. A lei 8.000 e... A 866 é a lei que regula as licitações. Mas nós estamos falando assim, nós estamos falando de permissão. Então, quando tu entra com permissão, por exemplo, se tu vai fazer uma permissão, a permissão ela é precária e unilateral. Então, quer dizer, a permissão não precisa licitar.
Agora, a permissão não precisa licitar, mas deixa muita carência e vulnerável o permissionário. A minha sugestão, e vamos lá, a Lei 866, ela é de 1993, quando se criou o Tribunal de Contas. E aí, a partir de lá, se tem uma lei que regula as contratações. E não seria diferente um processo licitatório para fazer quem escolheria, porque nós vamos ter 10 pontos, vai ter 200 pessoas. Aí como é que tu vai dar para A e B sem saber? Tu tem que ter um processo devidamente legitimado e legal para saber quem vai ser os 10 que vão ganhar. Então tu usa um processo estatório, mas é claro, e todo mundo sabe, que tu pode fazer uma permissão através de um processo de licitação. Por quê? A permissão, e eu tenho um documento do Tribunal de Contas, que é o órgão que rege, dizendo que sim, que pode. Porque, na verdade, a permissão ela é precária e unilateral e tem dois tipos de permissão hoje. A permissão precária e unilateral e a permissão que é licitável. Isso está na lei, basta buscar. Agora, o que tem que ficar bem claro é a seguinte posição. Quando tu quer fazer a coisa para determinado segmento, o que eu quero dizer isso? Se o governo quiser fazer para beneficiar e favorecer a população de Tramandaí, ela busca na lei embasamento necessário para fazer isso. Agora, quando tu não quer, tu vai te escorar na lei para não fazer. A lei, ela é clara, só que as pessoas buscam o entendimento do que lhe provém. É fato e notório que o governo que aí está, ele não teve nem nunca quis dar preferência ao povo de Tramandaí. Esse governo quer fazer um projeto de revitalização. E outra, em momento algum, Cláudio, o Ministério Público, alguém falou que tem que revitalizar. Em momento algum. O TAC não é? Mas eu quero nesse momento, eu quero deixar bem claro que, quando eu digo que não é o vereador Claito, eu assumi. A partir do momento que eu assumi esse compromisso, considerando que na época, eu era líder da bancada do PMDB na Câmara, os meus colegas, então, me nomearam representante desse processo. Dizendo, não, Claito, nós estamos junto contigo e queremos que tu toca para frente. Quando agora para 2018 eu fui novamente, fiquei também de novo, fui eleito de novo pela minha bancada como líder da bancada do PMDB e criamos o bloco de oposição, incluindo os partidos do PRB e do PPS. E nesse bloco também fui eleito líder da bancada da oposição. E quando eu digo isso, assim, eu hoje aqui represento, eu gostaria muito de deixar bem claro e frisar, eu hoje represento os vereadores do PMDB, que são o vereador Juarez, o vereador Enio Dick, o vereador Zé Cabrito e eu. E represento também o vereador Luizinho, do 99, do PPS, e represento o vereador Júnior Cecim, do PRB. Eu represento um grupo de vereadores que me pediram, porque nós temos várias demandas na Câmara. Cada vereador dentro do bloco assume uma demanda. Outras demandas relacionadas à assistência social, quem pega essas demandas é o vereador Juarez, o vereador Júnior assume outras demandas e nós estamos num bloco formado para trabalhar. Então, nesse contexto, a gente se dispôs e eu tomei a frente representando esse grupo. Eu represento o grupo de 6 vereadores. Muito bem. Então, vereador Clairton Cecim, o senhor diz que não está previsto em lei, que não existe a determinação de que se derrube os quiosques e sim de que se revitalizasse a beira-mar e que se tornasse melhor, apresentável. Mas e aí? Se não mexe no quiosque, como é que faz isso? Vamos lá então. A questão, Cláudio, seria a seguinte, ó. O TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2013, diz claramente o seguinte, ó. A obrigação de fazer a realização de um procedimento licitatório. Conversei com o promotor, doutor Fernando, e ficou bem claro que o que o Ministério Público quer? Hoje, nesse exato momento, e desde 2013, todas as pessoas que lá estão, elas estão lá, vamos dizer assim, ó, já acabou a precariedade, já acabou o unilateral, não tem mais nada, eles estão lá por estar. Não tem um documento e um papel que legitime eles de estar lá. O Ministério Público quer o quê? Quer que faça um procedimento para que diga que o seu João está no quiosque número 34, que é o quiosque Joãozinho da Praia, estou citando nomes hipotéticos, que ele tem um documento que diz que ele está lá porque tem um processo pela prefeitura autorizado ali ficar lá 10 anos. Isso dá uma condição dele poder fazer investimento, dá uma condição dele poder explorar aquele ponto comercial, porque a beira de praia não é de ninguém, a beira de praia é nossa. A beira de praia é nossa. Da comunidade. Então, isso que o Ministério Público quer. Mas em momento algum, o Ministério Público diz, não, tu tem que ir lá e derrubar aquela casinha. Não,
Em momento algum, o Ministério Público disse que tinha que derrubar. Não é o que está escrito no TAC. Se tu perguntar para mim se eu sou favorável à revitalização, claro que eu sou favorável à revitalização. Se eu concordo com a licitação, eu não posso ir contra a lei. Eu tenho que manter a lei. Só que a minha proposta desde o começo é assim, ó, licita, mas licita para os moradores de Tramandaí. Tanto é que, aí é uma questão de entendimento, a gente buscou entendimento no Tribunal de Contas, que eu tenho um parecer, inclusive está aqui comigo, do parecer que sim, que pode. Tanto é que o meu projeto de emenda, proposto por mim, na Lei 39, ele foi aprovado por unanimidade, porque eu provei para meus pares dentro da Câmara, que o prefeito vetou, que era legal. A partir do momento que é legal, através da questão de permissão, foi aprovado. Então a lei está clara. Tanto é que o prefeito, numa entrevista, já começou a falar, uma concessão, permissão. Então, Cláudio, eu digo o seguinte, ó, será que ele não poderia ter se procurado saber antes de entrar com esse processo, para saber se podia ou não podia, e não ter sido assim, ó, tão ferrenho e tentado de todas as maneiras, como falou-se em entrevista, como se falou na rádio, eu vou tirar os quiosques e eu não quero nem saber, eu vou tirar. Se tu me perguntar, o município tem poder para tirar os quiosques? Tem. O município tem poder para tirar os quiosques, até porque os que lá estão não têm documentação nenhuma que dê legitimidade para estar lá. Agora, dizer que tem mandado judicial é uma inverdade. Dizer que tem mandado judicial para tirar o quiosque é inverdade. Eu não vi nenhuma. E eu tenho a palavra. Hoje, numa reunião do Ministério Público, que eu perguntei novamente, em momento algum o Ministério Público diz que tem que tirar. Tanto é que o prefeito deu uma entrevista, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, dizendo que estava tudo acertado. Outra coisa que também não. O acordo acabou de sair agora, hoje, dia 19, à 1h30 da tarde, o Ministério Público, o promotor público, juntamente comigo e o vice-prefeito, entregou em mãos, dia 19, o documento que diz que está autorizado. E aqui diz claro que ele não precisa tirar os quiosques. Ele pode, mas não é o Ministério Público que está dizendo que ele tem que tirar os quiosques. Entendeu? O Ministério Público não se posiciona sobre os quiosques fisicamente. Sim, cobra a legalidade documental dele. A legalidade de quem está lá explorando. O processo licitatório para ver quem está explorando o ponto público. Então, o que nós acordamos, eu num acordo, numa reunião bastante conturbada, junto no Ministério Público, eu assumi um compromisso, doutor, nós não estamos aqui nos opondo à licitação. Nesse momento a gente quer que faça, e eu acredito que tenha, que foi o que trancou, a licitação limitada. Muitas pessoas disseram que não, que tem precariedade, que pode se entrar na justiça, mas eu vou te dar um exemplo. O prefeito de Imbé chamou responsabilidade para ele, matou no peito e fez a licitação só para moradores de Imbé. Ah, mas vão sofrer sanções. Meu galo, se vai sofrer sanção, mas ele está defendendo aquilo que ele foi eleito, para defender o povo de Imbé. Com todo respeito, ele não é governador. Se ele fosse governador, ele tinha que defender o povo do Estado, mas ele é prefeito de Imbé. Ele está defendendo o povo de Imbé. E ele chamou a responsabilidade para ele. Outros municípios fizeram igual. E o que eu queria, a mesma coisa. Se é para me ceder espaço público dentro do meu município, eu quero que quem explore seja o meu município. As pessoas da minha cidade. Então, se eu tiver errado nisso, sinto muito, eu estou defendendo os interesses da minha cidade. Eu fui eleito para defender os interesses da minha cidade. Eu não fui eleito para fazer projeto mirabolante, para não poder executar, e muito pelo contrário, ainda sacrificar a nossa classe trabalhadora, que muitas vezes não tem condições de sobrevivência. Se tu perguntar para mim se tem muita gente hoje lá que até não se enquadra dentro do perfil, eu diria que sim. Mas tu não pode julgar alguns o todo, né? O todo. Então foi nessa condição que a gente tentou entrar em diálogo e buscar alguns entendimentos. O senhor sabe que a questão desses quiosques é profunda e muitos desses que tinham essa permissão e que hoje muitos buscam nos senhores lá na Câmara de Vereadores ou para defender o seu interesse ali, lá atrás arrendavam a outros, passavam sem autorização. Claro que vocês estão lá fazendo a parte de vocês, que é a defesa destes. Procura o vereador, quem é que a gente vai procurar? Vou lá no vereador Clair, me ajuda, vereador. Né? E o senhor foi a campo e comprou a briga. Mas e essa turma, e essa revitalização? O senhor entende que ela é boa, nociva? Como se encontraria um meio para fazer uma reestilização, para ficar bonito ali, sem que se passasse por todo esse trâmite, né? A defesa, não, o quiosqueiro não sai, aí a prefeitura não bota abaixo, mas também não reforma, aí vem a FEPAM, e no final das contas perdemos todos nós. Eu concordo contigo, deixa bem claro que assim, ó, todo projeto ele tem que ser, toda obra, ela tem que primeiro ser planejada. Quando tu tem um bom planejamento, tu tem a condição de uma boa execução.
Se tu não planeja, a execução ela já arranca com sérias precariedades. Eu não sou contra ao projeto de revitalização. Eu não sou contra a melhoria da nossa faixa de praia. Nunca, em momento algum, eu disse que os atuais que estariam lá ficariam. Eu sempre disse o seguinte, eu sou favorável de licitar, nunca dei a garantia e para nenhum dono e proprietário de quiosque que ele ficaria lá, ele teria que entrar sim numa disputa interna dentro da cidade com os outros moradores desqualificados. Nunca apresentei essa condição, eu nunca fiz uma proposta, eu nunca tive uma padaria, tá? Eu nunca vendi sonho para ninguém. Não, é sério, eu nunca vendi sonho para ninguém. Eu vendi realidade e uma proposta palpável. Só que quando eles nos apresentaram esse documento, o que eu sou contra é assim, ó, acho que a revitalização... Quero que o senhor conte depois dos nossos intervalos, que é rapidinho, e aí o senhor vai contar tudo isso. Estamos aqui com o vereador Clairton Cecim, que neste final de dia tão elegantemente nos atende para essa entrevista. Aqui no Tendência Entrevistas, voltamos já. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095. Ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point. Voltamos aqui no Tendência Entrevistas, hoje com a presença do vereador Clairton Cecim, que é o líder da oposição na Câmara de Vereadores e que também está aqui nos explicando a questão dos quiosques. Falávamos da revitalização, o senhor dizia que não era contrário e que existem outros meios e que o processo todo está mal, de certa forma, embasado. Não, na verdade não é que está mal embasado. O governo fez uma proposta, a outra coisa que nós temos que deixar bem claro. Enquanto nós tratávamos do projeto 39, que era o processo de licitação, o projeto que o governo solicitou à Câmara para licitar os pontos públicos, que pega os quiosques, as bancas, os produtos 2x2, nesse paralelo, o governo entrou com um decreto, que fique bem claro que a revitalização entrou por decreto, porque o governo sabia que se mandasse um projeto de lei para autorizar, a Câmara ia cobrar várias questões que não foi feita. Como o projeto, que até hoje ninguém sabe, foi apresentado, mas não se sabe se é oficial. Ninguém sabe como vai ser. Aquilo ali está tudo na cabeça de alguns lá. Eles dizem que tem um projeto, só que esse projeto não foi apresentado. Eu, numa oportunidade, eu estive numa reunião, a única que me chamaram, o vice-prefeito, Flávio Corso, chamou os vereadores, eu fui, ele apresentou um projeto, mas dizendo para nós que aquilo era um esboço de como iria ficar, porque precisava ainda de ajustes. Então, o projeto ninguém sabe. Se a prefeitura tem alguém que sabe, parabéns. Mas nós, como vereadores, nunca tivemos acesso. Então, essa revitalização foi por decreto. O que é revitalização? É um projeto de governo. É um projeto do governo, Galto Flavinho, de fazer a revitalização da beira-mar. Ok. E eu vou fazer um parênteses aqui agora. Gostaria que eles apresentassem os projetos. Porque até agora, o único projeto que eles apresentaram para a cidade é esse aí. E ainda mal elaborado e mal planejado. Por que eu digo isso? Esse projeto da revitalização, ele foi através de um decreto. Não passou pela Câmara. Um decreto do prefeito. Decreto do prefeito, o famoso canetaço do prefeito. E aí o que acontece? Desse projeto, desse decreto, saiu então o projeto de revitalização. Aqui eu tenho nas minhas mãos, o edital de concorrência pública 092, que foi o que originou então o projeto de licitação. Nesse projeto de licitação, fala bem claro no lote 1, diz que a primeira etapa é da travessa do meio da quadra 12 de abril até a Travessa Paraná. A segunda etapa seria da Travessa Paraná até a Rubem Berta. A terceira etapa seria da Avenida Rubem Berta até a Atlântida. Mas, aí, meu querido, eu gostaria que tu entendesse o seguinte, olha os prazos das etapas. A primeira etapa era para ser executada em 150 dias, agosto a dezembro. Tá? De agosto a dezembro. Nós já estamos em setembro, não começou a obra. A segunda etapa, de março a agosto. Do ano que vem. 19. Do ano que vem. E a terceira etapa, de março a agosto de 2020. Vamos começar na questão de falta de planejamento. A terceira etapa compreende, então, os quiosques que estão da Avenida Rubem Berta até a Avenida Atlântica. Ok? A terceira etapa 2020. E está aqui 2020.
E aí, senhores, pasmem. Essa aqui é uma notificação extrajudicial da Procuradoria-Geral do município pedindo, não, a Câmara aqui, pedindo para que saia, que vai demolir o quiosque o lado da Avenida Atlântica. A pergunta que eu te faço, se eles iriam revitalizar, começariam a obra até a Travessa Paraná, por que desmanchar o quiosque que fica lá embaixo na Avenida Atlântica, que está previsto a obra no edital que eles fizeram? Não fui eu que fiz esse edital. Eles decretaram e eles criaram. Para 2020, aí eu te faço a pergunta. Por que desmanchar os quiosques de lá, então? Eu vejo que é uma falta de controle, desorganização. Eu vejo que sim, eu tenho, a imagem que eu tenho assim, eu sei que a nossa beira de praia precisa melhorar. Só que o governo quer arrancar com tudo. Aí eu te faço uma pergunta, arranca com tudo, não faz, e aí quer dizer que nós vamos apresentar para o veranista essa temporada um grande canteiro de obras na beira-mar? Aí eu vou te fazer aquela pergunta, eles não têm o inverno inteiro para trabalhar? Vão querer fazer esse trabalho exatamente durante o período de veraneio? Entendeu? A minha questão não é não fazer, mas no momento certo, da maneira certa e com o período correto. Se eles estão dizendo no processo que vão fazer, vão tirando por etapas. Por que agora eu venho tentando conversar com o executivo e agora, coisa de 15 dias atrás, depois de muita discussão, nós conseguimos dar uma melhorada no processo com uma conversa com o vice-prefeito para que a gente chegasse num acordo. O que foi? Eu pedi, então, para que ele suspendesse. Aí, o prefeito encaminhou ao promotor de justiça, dizendo o quê? Que ficaria com os quiosques lá de baixo, e tiraria os de cima para executar a obra. E pediu a anuência da promotoria pública. Só que nem diz o promotor, em momento algum eu me obstive a tu tirar ou não tirar quiosque. Não confunde o processo estatório com revitalização. Uma coisa não está ligada diretamente à outra. O que o Ministério Público quer é que ele licite. Eu ainda, claro, eu não defendo isso, mas eu perguntei. Doutor, se o município quiser licitar e deixar naqueles... Você não defende a licitação ou os termos? Não defendo os termos. Se o município quiser licitar e deixar naqueles mesmos quiosques, o senhor se opõe? Não, porque ele não está pedindo para tirar o quiosque. O pedido para tirar o quiosque é um projeto de revitalização que o governo quer fazer. Ok? Que faça o projeto de revitalização. O que eu estou justificando agora, Cláudio, nesse momento, é o seguinte. Nós já estamos em agosto. E volto a dizer para ti, esse primeiro documento foi emitido no setembro já? Setembro. 19 de julho. Estamos em setembro. Esse primeiro documento foi emitido dia 19 de julho, que as pessoas tinham 20 dias para tirar. As pessoas não tiraram. Nós temos agora em setembro e eles começaram a retirar. Tu sabe por que eles não retiraram ainda? Antes e retiraram agora? Porque o governo, na data de hoje, não tem licenciamento ambiental para iniciar a obra de revitalização. Eles botaram a carreta na frente dos bois. Eles licitaram uma área sem estar totalmente liberada. E o que se trata a liberação nesses casos aqui? Onde é que está o projeto de referência? O projeto de referência ambiental. Quando tu teria que estar anexado nesse edital um projeto de referência, dizendo como vai ser. Outra, onde é que está o plano de resíduo de entulho? Porque, Cláudio, se tu tem uma casa e tu quer desmanchar aquela casa para construir uma nova, tu tem que ir na prefeitura pedir, apresentar um projeto de resíduos sólidos, entulhos, aonde tu vai colocar aquilo lá. A prefeitura não é diferente. Eu quero saber onde é que está o projeto de resíduos de entulhos. Isso seria um apêndice do plano de referência que teria que estar anexado aqui. Por que se nós, cidadão, temos, a prefeitura não vai fazer? Eu quero saber cadê o licenciamento ambiental que a empresa precisa para começar a fazer esse projeto. O município não tem. Como o município não tem ainda, o que eu propus? Olha, veja bem, eu propus e vou fazer aqui. Eu propus, isso aqui é a nossa orla para trabalhar. Aqui está o calçado da beira-mar e aqui está a beira-mar. Eu, rapidamente, um acesso. E eles vão começar, aqui nesse caso, está a Avenida da Igreja. O projeto começa aqui na 12 de abril. Que eles iniciem as obras. A partir do momento que tiver o licenciamento ambiental, que eu acredito que eles vão conseguir, mas hoje não tem. Dia 19 de setembro de 2018, o município não tem licenciamento ambiental. Se eles começarem a obra aqui e viessem trabalhando. Quando chegasse aqui no período, eles continuassem fazendo o calçadão, Se eles terminassem de fazer o calçadão até a Atlântica, eles começassem a fazer o canteiro central. Porque pelo projeto que me conste, aonde estão os quiosques hoje, vai ser desmanchado e feito um passeio.
Se eles conseguissem fazer essas etapas, para em dezembro, para que nós para em dezembro, deixa a obra parada em dezembro, para nós receber e dê condições que o nosso veranista possa adentrar e acessar a nossa beira-mar, para poder usufruir da nossa beleza natural. E eu digo assim, ó, o pouco que temos ainda quer acabar. E volta as obras em março. Aí em março, retira, e eu disse que sou parceiro, em março retira todos os quiosques, todos, do primeiro ao último. E aí, como tu já cumpriu outras etapas, sabe por que eu digo isso? O erro de planejamento foi colocar etapas mal elaboradas no projeto. Faz a primeira parte pelo tempo, e aí depois retira os quiosques, revitaliza só a parte, e a parte da frente já estaria revitalizada. E continuaria a obra, e nós teríamos toda a orla pronta para 2019. Essa era a minha proposta, porque não vão conseguir. Qual é o meu grande medo? Eles já tiraram alguns quiosques, vão tirar porque eles estão obstinados. A palavra certa é obstinado. O senhor acha que existe essa obstinação? Te lembra quando tu era criança? Lembra quando era criança que Faz tempo, mas eu lembro. Lembra quando era criança que tu via um brinquedo pela televisão, eu sou da época do rádio, né? Tu via um brinquedo pela televisão e tu enlouquecia. Tu não queria saber se teu pai tinha dinheiro, se teu pai tinha condições, mas tu queria aquele brinquedo. Que era a minha calói. Eu quero a minha calói. Agora, se o pai tem condições de me dar calói, se o pai... Eu vou dizer pra ti que o governo assim, o governo tá obstinado a derrubar os quiosques da beira da praia. As consequências não estão medindo. Não estão ponderando nada. Eles não estão pensando, mas o pessoal aluga. Eu não estou dizendo que o pessoal não. Eu não estou dizendo que nós temos que remodelar. Eu não estou dizendo que nós temos que licitar. Nós temos que licitar. Nós temos assim, ó, só que lá tem pessoas que vivem e dependem daquilo lá. Hoje, e não vai ser, Cláudio, por 3, 4 meses, essa temporada, que se vem errado e que estava com processo, e nós temos aqui, ó, eu peguei hoje o documento do promotor público. Se a desculpa era que a promotoria está aqui, o documento assinado pelo promotor público, ele não se opõe que deixe os quiosques para trabalhar no verão. Estão tirando porque querem. Porque querem, não tem outra explicação. Única e exclusivamente porque querem tirar os quiosques. Não tem outra obrigação, não tem outra coisa. Volto a dizer, temos que dar seguimento ao processo estatório. A partir de março, acho que todo mundo já deve começar. O processo estatório tem que seguir os trâmites dele normal. Nós temos que criar um edital com seus dispositivos, quem pode participar, quem não pode participar, quanto é que vai ser, quanto é que não vai ser, os pontos, tu tem que dar localização. Isso é cargo da prefeitura. Tá? Isso é a prefeitura que tem que fazer. E montar o edital para licitar. Não sou contra também de tocar a obra, mas toca a obra de maneira que não atrapalhe a temporada, que não tire aquelas pessoas... Aí eu vou te fazer uma pergunta para ti. Como é que nós vamos atender o nosso veranista esse ano? Não, nessa faixa aqui, Aí, parou. nessas condições, surgiu a seguinte proposta feita. E o que eu vou dizer agora foi pedido para não me dizer, mas assim, ó, surgiu a seguinte proposta feita pelo vice-prefeito. Bom, então eu vou tirar os 12 primeiros, os 11 primeiros, considerando que já tirei outros, eu vou realocar os que realmente são, e pelo que me foi informado, que procuraram, que se justificaram, dos 11 são 5, com mais um que entra, então dos 11 estruturas físicas que estavam na beira da praia, apenas 5 ou 6 se qualificaram como sendo morador, como sendo pessoas que estão lá desde o início, ou que já estão lá a longa data, e que têm o direito de poder ficar. E aí eu perguntei para o vice-prefeito, ele se deu a palavra dele, a palavra dele assumida na frente do promotor público hoje, que ele vai realocar essas pessoas, ou colocar nos quiosques, ou colocar em quiosques na faixa de areia, para que pelo menos as pessoas possam trabalhar. Volto a dizer, não precisava nada disso. Não precisaria nada disso. Era só ter usado de algumas questões chamadas bom senso, e feito de maneira, faz a parte de cima, deixa o pessoal trabalhar, estipula uma data e eu assumi um compromisso com todos que eu esqueço. Olha, eu vou tentar defender o direito de vocês poderem trabalhar essa temporada, porque eu acho que pelo adiantado do tempo e pela demora que está, eles não vão conseguir executar a obra. E aí eu te faço uma pergunta, se tu não tem condições de executar a obra, qual é o objetivo de tirar os quiosques da beira-mar? E agora realocar o pessoal? Não, mas eu te faço a pergunta. Não. Se não Eu não sei responder. Obra, por que tirar os quiosques da beira-mar? Então, deixa passar,
se atualiza, se legaliza, pega todos os direitos e vai, então, e faz a obra. Eu sou favorável de fazer a obra, mas nós estamos em setembro. Hoje, a semana passada, no feriado da semana passada, todo mundo que mora em Tramandaí tem ciência disso. A partir de agosto, setembro, quando dá os feriadões, quando dá os finais de semana com sol, a cidade lota. Então, a nossa temporada não é mais só feita apenas de dezembro lá. Essa é a temporada previamente dita, mas nós, hoje, que atingimos mais de 50 mil habitantes, não somos uma cidadezinha, ocupamos a 46ª ou 45ª posição dentro de um estado que tem 497 municípios, nós não podemos dizer que nós somos um município de pequeno porte. Não é mais. Nós estamos dentro da primeira faixa, nós estamos dentro dos primeiros 50 municípios maiores do estado. Então, Tramandaí deixou de ser um balneário, Tramandaí deixou de ter vida própria. E a nossa temporada ela já está iniciando. Quem foi na Beira-Mar a semana passada, com aquele tempo de sol maravilhoso, viu a Beira-Mar lotada de veranista. Então eu acho um crime tirar as pessoas nesse momento agora. É o momento que muitas vezes estão aproveitando para ganhar e dar o sustento para deixar desmanchado. Eu só queria entender o que o município, o que a prefeitura, o que o executivo ganha em penalizando esses quiosqueiros, tirando para atender agora, tirando o sustento que eles estão deixando de ganhar dinheiro. Eu não quero saber onde é que eles estão, qual é o prazer que eles estão sentindo de executar isso nesse momento. Sendo que eles poderiam muito bem executar essa obra, continuar executando a obra num processo normal, volto a dizer, eles poderiam estar executando a obra, poderiam executar a obra e deveriam executar a obra de maneira correta, uniforme, dessa maneira que eu te disse. Deixa passar a temporada e retira tudo, e eles vão ter de março até outubro do ano que vem, para aí sim apresentar para a praia a revitalização pronta, licitado com os quiosques novos, da maneira como eles querem fazer. Eu não estou me opondo, que eles querem apresentar um projeto para a cidade. Pois parabéns, apresente um projeto para a nossa cidade. Mas um projeto que vai nos trazer melhorias e um projeto que não vai sacrificar tanta gente. É só isso que eu peço. No próximo bloco, o senhor me responde, então, na verdade, como se poderia melhor fazer isso e se o senhor desconfia de alguma outra manobra que justifique esta manobra de pôr tudo abaixo. Já voltamos depois do comercial. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095, ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point. Estamos de volta para o nosso último bloco do Tendência Entrevista de hoje com ele, o vereador Cleiton Cecim, que agora vai nos falar dos ofícios e dessa situação documental, não é, que envolve a reformulação da Beira-Mar, a revitalização da Beira-Mar e Tramandaí. Veja aqui um ofício da Secretaria da Indústria e do Comércio que eu gostaria que o senhor comentasse esse ofício. Na verdade, esse ofício aqui foi um ofício encaminhado para a Corsã, solicitando o desligamento de água de todos os quiosques da Beira-Mar, do calçadão da Beira-Mar. E aí, aquela condição que eu te disse, foi desligado, claro. Eles foram tentando, de todas as maneiras intimidatórias, maneiras até intimidando, até usando de medidas de causar medo e pânico aos quiosqueiros para fazer. Por exemplo, nesse ofício aqui tem uma questão clara de erro, um erro claro. Que diz o seguinte, ó, ele solicita a retirada do nome, volto a dizer, a prefeitura tem condições e tem competência e tem autoridade para retirar os quiosques, para retirar os hidrômetros, tem. Agora, dizer que é conforme ordem judicial, isso aqui é uma inverdade. Então me mostra a ordem judicial que eu já pedi, perguntei para o promotor público e ninguém me apresentou. Aonde está a ordem judicial que o município está alegando que tem para a retirada dos quiosques, para a retirada dos hidrômetros? Não, eles assumam a responsabilidade. Eu estou tirando porque eu quero tirar. Agora, não mentam para as pessoas. Eu acho que é feio mentir para gerente de uma estatal, que nem a Corsã, dizendo que é aquela velha história.
tu viu que alguém te deu um tapa aí. E escondeu a mão. É bem assim, entendeu? Então vamos assumir. Eu acho que nada mais as pessoas estão atrás de pessoas que tenham postura e assumam o que está fazendo. E agora vai ter que voltar a ligação. E Segundo o vice-prefeito. A ligação já voltou na data de hoje, dia 19, voltou atrás e já começou a religar. Não, religar não, foi cancelado, suspendido, já ligou 3 quiosques na tarde de hoje, volta atrás. Então quando tu planeja mal, tu vai executar mal. E tu vai ter que voltar atrás e refazer. Então hoje a Corsan está religando para uma proposta premeditada, uma proposta, vamos dizer assim, ó, sem noção deles de fazer. Volto. Todo esse processo poderia estar circulando de maneira muito tranquila, de maneira muito ordenada. Outra coisa, em momento algum, o senhor prefeito quis conversar com os quiosques. Agora que depois de todo esse processo, que já está tudo organizado, Houve uma reunião. o motor público já deu ciência, que vai... Aí o prefeito chama os quiosqueiros, que eu vou ajudar. É claro que o pessoal precisa. É lógico que o pessoal vai lá e vai dizer, sim senhor, seu prefeito, eles estão precisando, tem que botar o seu quiosquezinho na beira da praia. São pessoas humildes, trabalhadores que precisam. Até sair o processo estatório no ano que vem, eles querem estar lá. E aí eu volto a lhe dizer, mais uma vez, agora só que num processo invertido. Sabem que pagaram um mico, mas um mico, que mico é pequeno, pagaram um King Kong com esse processo, pelo autoritarismo, pela soberba, pela arrogância pela qual conduzia esse processo, agora chamaram os quiosqueiros para fazer uma mídia. Tanto é que tem mídias aí saindo que agora está tudo certo. Está tudo certo. Não precisava nunca estar errado. Agora, tu vem querer dizer para mim que tu começar a alegar e botar na cabeça de um cidadão, um pai de família, que todo dia eu vou passar com a patrola por cima da tua fonte de renda, eu quero saber, tu ia gostar disso? Não, claro que não, isso causa pavor. Faltou respeito. Faltou comprometimento, faltou responsabilidade e faltou o principal, trabalhar para o nosso povo. E as pessoas que estão lá podem alugar, vender, mas a grande maioria é nosso povo. E outra, se lá tivesse um apenas morador do nosso povo, eu ia defender. Porque quando nós fomos eleitos e assumimos, nós fizemos juramento de defender o nosso regimento, a nossa lei orgânica do município. E quem nos colocou, que nesses dias disseram, mas eu tenho poder. Mas quem te deu o poder para te estar fazendo isso foi eles. E hoje tu está usando o poder que eles te deram contra eles. Então, nós hoje, se eu sou vereador eleito e tem um prefeito e um vice-prefeito eleito, foi quem nos elegeu, foi o povo da nossa cidade. Pelo que eu saiba, o povo de Glorinha não vota em Tramandaí para prefeito. O pessoal do Imbé não vota em Tramandaí para prefeito. Então, quem vota é a cidade, é os eleitores de Tramandaí, e é para essas pessoas que nós temos que trabalhar e para essas pessoas que nós temos que lutar. Eu me propus a lutar pelo povo de Tramandaí. Deixei bem claro desde o começo, estou defendendo a condição e a legalidade do nosso povo. E ainda, inclusive, fiz o seguinte, se não é para licitar para o nosso pessoal, então nós vamos botar só 5 pontos lá, não tanto. Eu quero só, antes de finalizar, eu quero dizer assim, eu perguntei várias vezes, e aí me corrijam, se alguém que alguém entende, porque é o seguinte, eu perguntei cadê o licenciamento ambiental, me apresentaram um TCA. Com todo respeito, TCA é termo de compromisso ambiental. Como é que funciona um TCA? Se eu cometo uma irregularidade ambiental, eu tenho que ir lá e fazer um TCA. Eu, cidadão, faço um órgão, uma empresa, faço um termo de compromisso ambiental com o órgão ambiental. Pelo que eu entendo, não houve ainda um crime ambiental. Então, o TCA não é o papel correto que vai legalizar, que vai permitir a obra ali, a liberação ambiental. Isso aqui não libera a liberação ambiental. E eu digo isso porque eu estive a semana passada conversando com a engenheira doutora Ana Bering, que é responsável pelo planejamento da FEPAM e de construções de áreas costeiras do litoral norte em Porto Alegre. Ela me explicou como deve se proceder. E eu tenho conversado com pessoas que têm amplo e vasto conhecimento de direito ambiental e conhecimento na área ambiental, inclusive com pessoas que já atuaram diretamente na questão ambiental dentro do município, e todos eles me garantem a mesma coisa. Esse documento não tem caráter de licenciamento ambiental, eles ainda têm que fazer várias questões que, em momento algum,
Nenhum deles pediu para ver o projeto de referência, o projeto de instalação, que nem eles me falam. Eu fiz uma aula de ambientalismo agora, teria que ter a referência, o projeto de referência, alguma coisa, depois tem que ter o de instalação, para depois o de execução. Então, parece que não tem nada disso. Esse TCA não resolve. Não, esse TCA não resolve. Esse termo de compromisso ambiental não resolve. Tanto é que não foi assinado. Esse documento está lá, feito, mas não foi assinado. Resumindo... Então não está. Resumindo para os senhores, até o presente momento, dia 19, a informação que eu tenho, e eu pedi, ninguém me apresentou, a única que me apresentaram foi esse TCA, o município de Tramandaí não tem o licenciamento ambiental para fazer aquela obra. Isso quer dizer que, o que eu estou querendo dizer com isso? Corre o risco de fazer aquela obra, e a obra separada, e o município ser multado. Aí... vai ter gente que vai dizer assim, mas o vereador da oposição foi lá e fez. Não, eu venho falando isso há mais de 2 meses. O que eu não posso assumir é pela incompetência, pela incapacidade, pela falta de planejamento que o governo tem para realizar uma obra de revitalização na beira da praia. Então, assim, eu não pode depois vir querer me culpar se embargarem a obra ou se forem multado por uma coisa que estão fazendo irregular. Então, para isso, eu não posso me comprometer. Eu estou avisando há muito tempo para eles ter precaução. Agora, nós temos, dito isso, nós temos imagens lá da beira-mar dos últimos dias agora, que são impressionantes. O senhor, quando olha dali da plataforma, estou falando agora esteticamente, vereador, aqui o senhor provou que tem toda razão. Mas quando se olha da plataforma para o sentido do Gaivota, tem uma muralha de postes, de coisas caindo para todos os lados, de madeira podre, porque na verdade o que é que passa? Eu digo que as pessoas ganharam seus quiosques e querem estar ali ganhando o seu sustento, mas eles também tinham que conservar aquilo, né? Eles mesmos fazerem a conservação, porque não há uma manutenção, e aí fica feio, e fica perigoso. Imagina um negócio que eles caem na cabeça de alguém, tem postes lá na beira-mar, isso é uma coisa que tem que ser resolvida. E aí, quando dá para ser resolvido, tem tudo isso na frente, como o senhor bem aqui descreveu, ou mal feito, ou negligenciado, ou houve falta de diálogo. E agora, que caminho seguimos? Vou concordar em grau, gênero e número, ou número e gênero, como se fala melhor, na condição que nós precisamos urgentemente fazer a revitalização. Eu não sou contra fazer a revitalização, só que quando eu digo urgentemente, a gente tem que ter os passos e os processos. Tem que ter o projeto, isso é legal. Primeiro lugar, quando o projeto 39 para licitação dos pontos pulos foi, eu pedi, cadê o memorial descritivo? Quantos quiosques vai ter? Que tamanho vai ser previsto? Aonde vai ser? De que forma vai ser? Cadê o memorial de localização? Para nós saber. Porque eu quero, e a comunidade tem que participar nesse projeto. Que a gente tem que melhorar. Então a revitalização, ela passa também pela licitação, porque nós vamos licitar um projeto novo. Volto a dizer, eu não sou contra a licitação, Cláudio. Eu acho que tem que ser feito. Só que eu não tenho culpa se o governo se enrolou até o início de setembro para fazer uma obra que vai durar 2, 3 anos e querer começar exatamente na nossa pré-temporada. Época crítica. Exatamente isso que eu sou. Eu não sou contra de revitalizar, eu acho que tem que revitalizar, mas só que as coisas não são da noite para o dia. E outra, se o governo quer apresentar alguma coisa, já que não fez nada para o município em 2 anos, eles têm mais 2 anos ainda para fazer essa revitalização. Eles vão poder, pelo menos, apresentar uma única coisa na cidade, que é fazer a revitalização da beira-mar. Mas a gente está vendo muita dificuldade até para fazer isso. E aí, quando eu vejo... E tu sabe qual é a maior brincadeira de tudo isso aí? Quem dá o licenciamento para o município é o próprio município. E eles não conseguem fazer. É fantástico isso. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Então, eu vou dizer para ti, eu não sou contra a revitalização, eu sou a favor, eu defendo o crescimento, eu defendo o investimento, mas sempre vou priorizar tudo isso para o meu município. Sempre vou querer aquela velha história, se tu é meu parceiro, eu quero crescer contigo. Por que se tu é meu parceiro, na hora que eu bato na tua casa para pedir teu voto, e aí na hora de eu te dar a oportunidade dentro da minha cidade para ter um negócio, eu vou abrir para o cara de todo mundo? Ah, porque a lei... Não. Quando tu tem interesse e vontade, tu busca os recursos necessários e suficientes para, sim, privilegiar o teu cidadão. Então, quando tu não busca, e muito pelo contrário, quando tu te esconde atrás da lei para determinados projetos arbitrários, aí tu vai ficar patinando nessa condição. E não foi pelo meu tom de voz, por nada, que eles cederam de não desmanchar os 17. Eles cederam porque estava errado.
Eles cederam porque eles não tinham consistência no projeto deles. Eles cederam porque sabem que eles estão errados e se fizer, eles vão se dar mal. Então, por isso que eles cederam as coisas. Infelizmente, eu digo, perdi 11 quiosques que por uma ação que, numa proposta, eles ficaram de melhorar. Eu quero e espero que cumpram com a proposta que foi feita. Mas volto a dizer, nada disso precisava, Cláudio. Se eles fizessem essa programação, como eu te disse, começasse a fazer pela lateral, deixasse o pessoal trabalhar, e em março eu tenho o consentimento de todos os quiosqueiros, que eles, de livre e espontânea vontade, iriam desmanchar. Nós poderíamos pegar todo aquele material, o município não precisava ter problema de fazer todo o resíduo de entulhos. Eles mesmos removiam. As telhas foram quebradas, sabe? Ontem eu vi cena naquela beira da praia que me corta o coração de pensar pessoas, as patrolas desmanchando os quiosques e pessoas se abraçando, comemorando, parece que tinham ganhado o campeonato mundial. Comemorando, assim, com um ar de felicidade, que estavam desmanchando as coisas. Eu não sei o prazer que as pessoas têm. Eu acho assim, quando tu te propõe a ter um cargo público, eu acho que tu tem que defender o cidadão. A partir do momento que tu tem prazer em destruir o que o cidadão fez, então que pegasse aquilo ali, concordo, tem que tirar. Olha quantas telhas poderiam ser reapresentadas. A ação social deve ter muita gente no inverno frio pedindo telha. Podia ter usado aquelas telhas para fazer lá. Quantas aberturas, quantas portas, quantas janelas poderiam ser reutilizadas. Mas não, a ruindade, a maldade, não. Tem que dar essa patrola por cima, vamos destruir tudo. Esse é o governo que Tramandaí hoje tem. O senhor que é vereador, tocou a sirene, seu tempo terminou. Foi o vereador Clairton Cecim que esteve aqui conosco nesse final de tarde, sempre muito afirmativo nas suas colocações, e muito bem colocadas, colocando aqui seu ponto de vista, dizendo que não é desacordo seu a revitalização, mas colocando o seu ponto de vista e as questões legais. Em 10 segundos, dê tchau, se despeça para com os seus munícipes, não é? Claro, tudo democraticamente, lhe concedo a parte. Cláudio, eu quero mais uma vez agradecer a ti, a Lena, a Carla e o Lucas, por esse momento de estar aqui agora nessa gravação, dizer que procurei ser o mais sincero e colocar as pessoas que estão nos assistindo da realidade que tem acontecendo. Tenho toda a documentação presente, de passo a passo que nós viemos tratando, só para deixar bem claro, não sou contra a revitalização, sou favorável à revitalização, mais de um projeto organizado, planejado e executado de maneira que nunca vai atrapalhar nem o nosso turista, nem tampouco o nosso munícipe que está aqui tentando, labutando das 6 da manhã até a tarde. E outra, quiosque não enriquece. As pessoas não têm noção do trabalho oneroso que dá para as pessoas poderem estar lá e atender. Outra, uma marca registrada de pessoas que já estão lá, que se identificam com o nosso quiosqueiro. Então eu peço desculpa se me levei a voz em algum momento, mas assim, eu estou tentando de todas as maneiras salvaguardar os direitos do nosso cidadão tramandaense. Esse é o meu objetivo. Muito obrigado, Cláudio. Muito bem, foi o vereador Clairton Cecim. Voltamos no próximo Tendência Entrevistas. Até lá.